Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Você talvez já tenha tido a seguinte dúvida: bolsistas de pós-graduação em pesquisa têm que declarar imposto de renda? Têm que pagar imposto de renda ou outras obrigações trabalhistas? É importante que você saiba que essas perguntas estão disciplinadas por legislação federal, como, por exemplo, o decreto de número 9.580 do ano de 2018 e instruções normativas que são atualizadas com alguma frequência pela Receita Federal do Brasil, como a instrução normativa de número 2110 do ano de 2022. Como sempre, você encontra aqui embaixo links na descrição do vídeo para que você tenha acesso a esses documentos e possa consultá-los. Indo diretamente às perguntas formuladas, primeiramente é importante que você saiba que bolsistas de pós-graduação em pesquisa, sim, têm a obrigação de declarar imposto de renda, mesmo que tenham recebido apenas bolsas isentas de pagamento de tributos ao longo do ano imediatamente anterior. Mas há aqui um se, que é desde que o valor total das bolsas recebidas ultrapasse um determinado valor limite, que no ano de 2022 foi igual a R$ 40 mil. Isso significa que se você recebeu bolsas em valor igual ou superior a R$ 3.400 ao longo do ano de 2022, você deveria sim que ter declarado, feita a declaração do imposto de renda à Receita Federal do Brasil. E se esse é o seu caso, cheque a qualidade e o seu status como contribuinte junto ao governo federal para que você, no futuro, não venha enfrentar nenhuma situação desagradável por estar inadimplente com a Receita Federal. Com relação à segunda pergunta, que é: os bolsistas de pós-graduação e pesquisa devem pagar imposto de renda e outros impostos de natureza trabalhista? E a resposta aqui é um pouco dúbia e vamos analisar exatamente por quê. Em primeiro lugar, a legislação é clara: podem oferecer essas bolsas às instituições universitárias, de pesquisa, às fundações de amparo à pesquisa vinculadas aos governos estaduais, às fundações de apoio vinculadas às instituições universitárias e de pesquisa, mas, de forma geral, essas bolsas não podem ser pagas por empresas. No entanto, a legislação permite que mesmo as empresas podem pagar bolsas a seus funcionários, desde que eles estejam vinculados diretamente a atividades de formação e de ensino. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, consulte os documentos apensados aqui na descrição do vídeo. Mas, em geral, o bolsista de pós-graduação e pesquisa recebe uma bolsa de uma agência de fomento, de uma fundação de amparo à pesquisa ou de uma fundação de apoio. E, nesse caso, a legislação, na Instrução Normativa 2110 de 2022, no seu artigo 34, inciso 26, diz que estão isentas essas bolsas desde que constituam doação civil, cujos resultados não revertam economicamente em benefício do doador e não importem contra a prestação de serviços. E eu queria dizer aqui que essa legislação e esse texto é ambíguo, causa confusão e que, por isso mesmo, algumas instituições preferem pagar o imposto de renda e outras obrigações trabalhistas porque não se sentem completamente amparadas por esse texto. E vejamos por quê. Porque, em primeiro lugar, a bolsa não é exatamente uma doação no sentido estrito e pleno da palavra, porque aquele recurso ele é recebido, mas impõe sim um comportamento, uma prestação de contas, um relatório que deve ser aprovado ou não, e que, portanto, há um vínculo entre a recepção da bolsa e a atividade que será executada. E por essa razão, muitos entendem
que essas bolsas não se tratam exatamente de uma doação. Além disso, o texto diz ainda que os resultados não podem se reverter economicamente em benefício do doador. E isso é estranho, porque, em verdade, quando uma patente é depositada em conjunto como resultado daquela pesquisa, por exemplo, há uma perspectiva de algum ganho futuro. E nesse caso, como se caracterizaria exatamente a bolsa nesse contexto? Veja que mesmo as fundações de amparo à pesquisa, as fundações de apoio, as fundações do governo federal que fazem o apoio à pesquisa, elas incentivam e recomendam o depósito de patentes em conjunto para eventual benefício dessas instituições no futuro. As instituições universitárias, muitas delas, são donas de patentes e, inclusive, utilizam essa produção como forma importante de divulgação de sua capacidade. E, portanto, a gente vê que esse texto é um tanto ambíguo. E quando ele termina dizendo que não importem em contraprestação de serviços, também é ambíguo, porque, em particular, quando os projetos são conduzidos em colaboração, em parceria com empresas, por intermédio de fundações de apoio, fundações de amparo, por conta da realização de projetos conjuntos incentivados pelo próprio governo federal, é óbvio que a empresa espera daqueles resultados obter vantagens financeiras no futuro. Embora seja verdade que o bolsista não tem uma carga horária fixa para cumprir, o fato é que o projeto tem objetivos, metas a serem alcançadas, e uma vez mais, é ambíguo se isso poderia caracterizar uma contraprestação de serviços ou não. É por isso que eu recomendo que você sempre consulte a instituição responsável por sua bolsa para esclarecer esses pontos. E também seria muito bom que os legisladores brasileiros, deputados envolvidos, interessados com a questão da ciência, da tecnologia e do ensino, modificassem esses textos na legislação brasileira e dissessem simplesmente que estão isentos de qualquer tributação e obrigação trabalhistas as bolsas que estão vinculadas a pesquisadores e estudantes vinculados de forma não permanente a instituições universitárias e instituições de pesquisa. Isso deveria ser suficiente, porque é óbvio que esses pesquisadores vinculados de maneira não permanente a essas instituições estão investindo na sua formação e estão investindo no desenvolvimento e na geração de conhecimento nessas instituições universitárias de pesquisa que, no final, beneficiarão o Brasil e a sociedade como um todo. Limpar esse meio de campo, remover essa ambiguidade, me parece fundamental na legislação que trata de bolsas no país. Em resumo, você tem que declarar imposto de renda se você recebeu bolsas em valor total ou superior a R$ 40 mil no ano de 2022. E sim, pode ser que a sua instituição entenda que você tem que pagar imposto de renda e obrigações trabalhistas, apesar da bolsa ser supostamente isenta para a condução de trabalhos de investigação e de ensino. Consulte a sua instituição de fomento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.